Em 1913, uma única empresa controlava 90% de um mercado inteiro nos Estados Unidos. O nome dela era tão poderoso que as pessoas pararam de dizer máquina de costura, diziam apenas Singer. Ela construiu o prédio mais alto do mundo, inventou o pagamento parcelado que você usa até hoje, sobreviveu a 2 guerras mundiais e à maior crise econômica da história, e então destruiu a si mesma. Em menos de 20 anos, o império virou pó, a fábrica virou um cemitério tóxico, e a decisão que matou a empresa não veio de um concorrente, nem de uma crise. Veio de dentro da própria sala de reuniões. Essa é a história de como a Singer cometeu suicídio corporativo. E por que o mesmo erro continua quebrando empresas até hoje. Para entender a queda, você precisa entender o quão improvável foi a ascensão. Isaac Singer não era engenheiro, não era empresário, era um ator fracassado. Nascido em 1811 numa família pobre de Nova York, fugiu de casa aos 12 anos, e o sonho dele não tinha nada a ver com máquinas. Isaac queria ser ator de teatro shakespeariano. Passou quase 20 anos perseguindo isso, fundou a própria companhia teatral, rodou o país e faliu completamente. Aos 38 anos, ele era um homem quebrado, endividado, com filhos espalhados por várias cidades e nenhuma perspectiva. Trabalhava como mecânico numa oficina suja de Boston, e foi ali, em 1850, que aconteceu o momento que mudaria a história da indústria mundial. Alguém trouxe uma máquina de costura quebrada para conserto. Os modelos da época eram quase inúteis. Travavam, rasgavam o tecido, exigiam paciência infinita. Qualquer mecânico teria simplesmente consertado e devolvido. Isaac não. Ele olhou para aquela máquina e viu que o problema não era o defeito, era o projeto inteiro. Ele se trancou na oficina por 11 dias, dormindo pouco, comendo mal, obcecado, e saiu de lá com 3 mudanças que parecem óbvias hoje, mas que ninguém tinha feito: agulha reta e vertical, mesa horizontal para apoiar o tecido e um pedal, liberando as 2 mãos do operador. O resultado? Uma costureira à mão fazia 40 pontos por minuto. A máquina de Isaac fazia 900. Em agosto de 1851, ele registrou a patente. Tinha nas mãos uma das invenções mais valiosas do século, só que tinha um problema, e o nome dele era Elias Howe. Elias Howe tinha patenteado elementos da máquina de costura antes de Singer, e processou. Depois de anos de batalha judicial, Singer perdeu. Foi condenado a pagar uma fortuna à vista, mais uma taxa por cada máquina vendida. Parecia o fim. Mas em 1856 os grandes fabricantes fizeram algo inédito. Criaram o primeiro pool de patentes da história americana, compartilhando tecnologias e dividindo royalties. As taxas despencaram, e a corrida agora era outra: quem conseguisse vender mais. E é aqui que entra o verdadeiro arquiteto do império, um nome que quase ninguém conhece. Edward Clark, advogado, sócio de Singer desde 1854. Guarde esse contraste. Isaac criou a máquina, Clark criou o império. Clark percebeu que o problema não era o produto, era o preço. Uma máquina custava mais de $100, o equivalente a meses de salário. Nenhuma família comum podia pagar. A solução dele mudou o varejo mundial para sempre. O pagamento parcelado. Uma entrada pequena, prestações mensais e a máquina já ia para casa. Parece banal hoje, mas em 1856, ninguém fazia isso. Toda vez que você parcela uma compra, você está usando a invenção de Edward Clark. E ele não parou aí. Direcionou a publicidade diretamente às mulheres, inédito na época, com demonstrações, salas de exposição e anúncios em revistas femininas. Criou o programa de troca, aceitava máquinas usadas como entrada e destruía todas, eliminando o mercado de segunda mão. Agressivo? Muito. Eficaz? Totalmente. Os números explodiram. Em 1860, menos de 10 anos após a invenção, a Singer já era a maior fabricante de máquinas de costura do mundo. Em 1876, 2 milhões de unidades vendidas, mas a demanda crescia mais rápido que a produção, e a resposta da empresa foi construir algo que o mundo nunca tinha visto. Elizabeth, Nova Jersey, 1872. A Singer inaugura a maior fábrica de produto único do planeta. E fábrica é pouco. Aquilo era uma cidade autossuficiente, fundição própria para moldar o ferro,
forja própria, usina de energia própria, queimando 450 toneladas de carvão por semana, até um sistema ferroviário interno, com vagões levando peças de um prédio a outro. A Singer não dependia de fornecedor para nada, ela produzia tudo o que precisava para produzir. Esse modelo de produção em massa integrada inspiraria décadas depois um jovem chamado Henry Ford. O complexo cresceu de 32 para 113 acres, 48 edifícios. No auge, 6 a 7 mil máquinas saíam dali por semana. E o império não parava de crescer. 1867, fábrica em Glasgow, na Escócia, depois substituída por uma ainda maior, com 7 mil operários. 1902, fábrica na Rússia. 1908, a Singer ergue em Nova York o prédio mais alto do mundo, com 47 andares. Anos 1920, 1.700 lojas nos EUA, 4.300 no exterior, 60 mil vendedores. Em 1913, o número que define tudo, 90% do mercado americano. Não era liderança, era domínio absoluto, e o impacto ia além do dinheiro. Antes da máquina costurar uma camisa à mão levava até 14 horas. Com uma Singer, 1 hora. A máquina libertou milhões de mulheres de uma das tarefas domésticas mais exaustivas que existiam e tornou possível a indústria de roupas prontas, a moda acessível que conhecemos hoje. A Singer estava em todo lugar, na sala de estar, passada de mãe para filha, como um móvel de família. Parecia eterna. Dentro daqueles 48 edifícios, a realidade era brutal. Jornadas de 10 a 12 horas, 6 dias por semana. Salários que mal garantiam a sobrevivência, ar carregado de partículas de metal, prensas que amputavam dedos e mãos, e quando acontecia, não havia indenização, não havia assistência. O trabalhador machucado era simplesmente substituído. Antes dos anos 1910, era ainda pior. Crianças de 10, 12 anos trabalhavam as mesmas jornadas dos adultos. Eram escolhidas justamente pelas mãos pequenas, que alcançavam os espaços entre as engrenagens. Sindicatos, combatidos ativamente. Supervisores monitoravam cada pausa, cada conversa. Reclamou, rua, até que em 1911, na fábrica da Escócia, a panela de pressão explodiu. 12 mulheres do setor de polimento foram demitidas sem aviso, e em poucos dias, 10 mil trabalhadores cruzaram os braços numa das maiores greves da história escocesa. A Singer cedeu, mas o recado ficou registrado. O império era sustentado por gente exausta e explorada. E tinha mais uma vítima silenciosa: o ambiente. Por 110 anos a fábrica de Elizabeth despejou tudo diretamente na água, metais pesados da fundição, óleos, solventes químicos. A fumaça preta cobria os bairros vizinhos de fuligem. O lençol freático virou um coquetel tóxico. Guarde essa informação, porque no final dessa história, essa conta vai chegar, e quem vai pagar não é a empresa. 1914, Primeira Guerra Mundial. A Singer faz uma escolha. Converte as linhas de máquinas de costura para produzir armamento. As fundições que moldavam bases de ferro passam a derreter metal para munição. Os contratos do governo pagam bem, pagam em dia. A Singer lucra muito. Na Segunda Guerra, a conversão é total. Em 1942, o governo americano encerra a produção civil e a Singer mergulha de cabeça. Componentes de aeronaves, munição, material crítico. O quadro de funcionários chega a 40 mil pessoas, o maior da história da empresa. 3 turnos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Milhares de mulheres assumem postos que antes eram exclusivos de homens e provam, de novo, que competência não tem gênero. Aviões aliados voavam com peças da Singer. A empresa do lar virou engrenagem central da máquina de guerra e enriqueceu com isso. Mas aqui está a armadilha que quase ninguém percebeu na época. Foram anos afastada do seu produto principal. Enquanto a Singer fabricava munição, o mundo lá fora mudava. Concorrentes se reorganizavam, o consumidor mudava, e quando a guerra acabou, em 1945, a Singer voltou para um mercado que não existia mais. O problema do pós-guerra tinha um nome que nenhum relatório da Singer queria escrever: saturação. Praticamente toda casa americana que queria uma máquina de costura já tinha uma. E pior para a Singer, as máquinas dela eram boas demais. Ferro sólido, componentes de qualidade.
não quebravam, não precisavam ser trocadas. A durabilidade que construiu a reputação agora matava as vendas. Ao mesmo tempo, japoneses e alemães invadiam o mercado com máquinas mais baratas e boas. Pela primeira vez em um século, o consumidor tinha escolha real. E o que a Singer fez? Nada. A gestão, inchada e burocrática, seguia produzindo praticamente os mesmos modelos de sempre, com equipamentos antigos, convencida de uma frase que deveria estar em todo o manual de negócios, como aviso de perigo: somos a Singer, sempre fomos número 1, por que mudar? E então, os anos 1960 aplicaram o golpe cultural. Mulheres entrando em massa no mercado de trabalho, roupa pronta nas lojas custando menos que o tecido. Costurar deixou de ser necessidade e virou hobby, e um hobby que os jovens não tinham nenhum interesse em aprender. A demanda despencou, e a Singer, em pânico, tomou a decisão que assinaria sua sentença de morte. Lembra que eu disse lá no início que a decisão fatal veio de dentro da sala de reuniões? É agora, meados dos anos 1960. Em vez de modernizar seu produto principal, a diretoria decide diversificar. Compra a Friden, de calculadoras e máquinas de escrever. Investe pesado em aeroespacial e eletrônica de defesa, setores dos quais não entendia absolutamente nada. No papel funcionou. $1 bilhão de receita em 1966, 2 bilhões em 1969, 100 mil funcionários no mundo. Wall Street aplaudiu. Mas olhando por dentro, o número que importava era outro. Apenas 1/3 da receita vinha de máquinas de costura, que continuavam sendo a parte mais lucrativa do negócio. E é aqui que está a ironia que define essa história. A Singer pegou o lucro das máquinas de costura e usou para financiar as apostas em setores que não dominava. Tratou a galinha dos ovos de ouro como caixa eletrônico e deixou ela morrer de fome. Enquanto isso, Broder, Pfaff, Bernina e Janome faziam exatamente o que a Singer deveria estar fazendo. Lançavam pontos zigue-zague, controles modernos, designs compactos. Ouviam o cliente. O resultado veio em 1975 e caiu como uma bomba. Pela primeira vez em mais de um século, a Singer registrou prejuízo. As ações despencaram, a confiança evaporou e começou o desmonte. Fábricas fechando uma atrás da outra, dezenas de milhares de demissões, até chegar a vez da joia da coroa. Fevereiro de 1982. O anúncio: a fábrica de Elizabeth, inaugurada em 1872, fecharia para sempre. Os últimos operários, menos de 1.000, muitos com pais e avós que trabalharam nos mesmos galpões, receberam a notícia como quem recebe um atestado de óbito da própria identidade. Em 1º de dezembro de 1982, as portas se fecharam. 110 anos de operação contínua. Fim. E a Singer foi embora do jeito que viveu seus últimos anos, sem plano para os trabalhadores, sem indenizações relevantes, sem requalificação e sem limpar nada da contaminação de um século. Lembra da conta ambiental que eu pedi para você guardar? Ela chegou, e quem pagou foi a cidade. Elizabethport, que tinha quadruplicado de população por causa da Singer, entrou em colapso. Desemprego em massa, imóveis desvalorizados, comércio fechando, criminalidade subindo. O solo tóxico impedia qualquer reaproveitamento do terreno. Os prédios apodreceram por décadas, telhados desabando, ferro enferrujando, até que em janeiro de 2024, um incêndio de grandes proporções consumiu parte do que restava, com mais de 100 bombeiros combatendo as chamas em estruturas prestes a cair. E a empresa? A agonia continuou. Em 1986, a corporação descartou a divisão de máquinas de costura, o negócio que construiu tudo, para apostar de vez em defesa e aeroespacial. Não deu certo. A marca foi passando de mão em mão como mercadoria, até que em 1999, 148 anos depois da patente de Isaac Singer, veio a palavra que ninguém imaginava associar a esse nome: falência. Mas espera aí, Singer ainda existe, eu vejo vendendo por aí. Existe. Tecnicamente. Hoje o nome pertence a uma holding controlada por um fundo de private equity, o mesmo grupo cujo dono é mais conhecido por ser proprietário de um time da NBA do que por qualquer ligação com costura. As máquinas são fabricadas na China, no Vietnã e na Tailândia. Nenhuma é feita nos Estados Unidos. A marca compete como mais uma no mercado, sobrevivendo em grande parte da nostalgia.
do peso de um nome construído por gerações que já se foram. A Singer que importava, a que revolucionou o varejo, empregou 100 mil pessoas e mudou a vida doméstica de um país. Essa morreu há décadas. E fica a pergunta que essa história inteira responde: como uma empresa com todas as vantagens possíveis se destrói? Não foi um concorrente, não foi uma crise, foi a sequência de 3 erros internos. Parou de inovar porque se achava intocável. Abandonou o negócio que sabia fazer para perseguir setores que não entendia. E extraiu tudo, dos trabalhadores, da cidade, do ambiente, sem devolver nada. Nenhum império cai de fora para dentro, ele apodrece de dentro para fora. A Singer levou 1 século para construir, e menos de 20 anos para desmanchar. Se você gosta de histórias reais de ascensão e queda, se inscreve no canal. O próximo império a ruir já está na fila. Até o próximo vídeo.